Hoje vai ser um vídeo especial. Hoje a gente vai falar sobre a camisa 10, especificamente sobre os camisas 10 da Premier League. Hoje a gente vai falar sobre todos os que vestem a camisa 10 em todos os 20 clubes da atual Premier League e a gente também vai entender o que é a camisa 10. Eu acho que toda camisa ela tem algum mito por trás ou alguma coisa interessante a se falar, por exemplo, agora a popularização da camisa 7 por causa de Cristiano Ronaldo, mas a 10 também em específico ela é muito popular por causa do nosso querido Pelé. Então tem um peso nela e ela também é atribuída a uma função em campo e dá um destaque especial a ela. Algumas camisas, inclusive do futebol, elas são atribuídas a funções. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, caras, antes de eu apresentar essa lista aqui para os senhores, primeiro eu tenho que explicar o que é a camisa 10. Bom, várias camisas no futebol, elas têm claramente um significado da posição. Eu acho que outra camisa que a gente pode falar é o camisa 5, né? O volante cabeça de área. Acho que é muito atribuído a essa posição. Sim, várias camisas são atribuídas a posições diferentes, como, por exemplo, a camisa 7 hoje está sendo atribuída a centroavantes, muito por causa de Cristiano Ronaldo e a popularização dessa camisa, e a 10, ela é a popular camisa do que chamam de segundo atacante, ou nosso querido meia atacante também, se a gente usar em alguns termos. E de fato, a camisa 10 é uma função em campo. Para mim, o camisa 10, explicando aqui como eu entendo essa função, é o coringa em campo. Ele é uma peça coringa, ele é uma peça-chave ali e faz qualquer coisa em qualquer posição que você colocar do ataque. É mais atribuída a peças de ataque, mas também tem um pouco a ver com o meio de campo. E aqui eu explico pra você o porquê. O camisa 10 de verdade pra mim é aquele jogador que consegue jogar de trás pra frente, ou seja, mandando a bola de trás para frente e desbloqueando lá por trás do jogo, ou criando jogadas na parte de trás. E também ele consegue jogar com aproximação e chegando à área como seria um segundo atacante. Ou seja, o que a gente chama de 10 na realidade deveria ser um misto de meio atacante com segundo atacante. Pra mim, essa é a verdadeira característica que essa camisa tem e a verdadeira função que a gente deveria estar dando a esta camisa em específico. Entendendo todo este contexto, a gente agora vai começar a falar dos nomes que eu vou trazer aqui nessa lista. E eu vou falar primeiro o nome que usa 10 em cada clube, depois o verdadeiro 10 do clube. Porque tem muito jogador que tá vestindo a 10, mas não é um camisa 10. E durante a explicação vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, cara, vamos começar com o último colocado dessa lista. O time do Southampton tem o 10 deles na camisa de Lallana, ex-Brighton. Um jogador que é bem completinho, sim. Dá pra dizer que ele é um 10. Ele é bem frágil em 1v1, eu não curto muito ele nessa parte. Mas ele é um jogador extremamente criativo e com uma boa qualidade de passe. Sim, dá pra dizer que ele é um 10. Eu acho que ninguém do elenco do Southampton deveria estar vestindo a camisa. Eu acho que realmente é dele mesmo. Aqui a gente vai pro Ipswich Town, né? Atualmente o 10 deles é o nosso querido Conor Chaplin, um jogador que é um dos destaques do time. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente não conhece esse cara, mas sim, ele é um destaque do time do Ipswich. Ele foi muito importante, inclusive, para eles subirem. Um dos poucos jogadores bons. Para mim, o outro que poderia estar vestindo a 10 é o tal do Omari Hudson. Eu acho, inclusive, que o Omari Hudson tem mais a ver com 10 do que o Conor Chaplin, que é um jogador super específico e não cumpre tanto assim, essa função. O Chaplin é mais um jogador de aproximação à área, de penetração de espaço. Eu diria que Hudson é um jogador que joga mais de trás pra frente e também consegue se aproximar do campo do ataque muito bem. Temos aqui o Leicester, temos o querido Mavididi que tá usando essa camisa. Mavididi pra mim ele só é um ponta comum, ele não é um 10. De fato eu não consigo enxergar ele desse jeito, ele é bem ponta mesmo. E um jogador que eu não vejo nada demais, cara. Você é um ponta normal. Eu vejo mais brilho assim em um Fataio da vida do que nele. E pra mim o 10 verdadeiro ali do elenco do Leicester é o tal do Bilal Elkanous, ok? Sim, o nome do cara é Bilal. E ele joga pra caramba e tem a ver exatamente com essa função aí. Jogador que pode aproximar e também pode jogar de trás pra frente com maestria. Também joga nas pontas. É aquele cara, né, que vai jogar em toda posição. Lembrando que o 10 é muito também nessa vibe, ok? O 10 ele tem que jogar várias posições de campo. Quando eu falo várias, todas possível, tá ligado? Se ele jogar de centroavante, ótimo também. Quem sabe um dia aí esse jogador também consiga fazer essa função. No nosso querido Wolves temos o tal do Matheus Cunha. Ele tá vestindo a 10, eu acho que não tem ninguém mais próximo de um 10 dentro do Wolves que não seja Matheus Cunha mesmo. Ele é um 10 mesmo, assim. Bastante sincero, 10 bem raiz, assim. Joga de centroavante, joga de meio atacante, joga de segundo atacante, joga nas pontas. Ele joga em qualquer canto, cara. Ele tem um balanço mais à esquerda do campo, mas eu diria que ele não tem muito problema não em jogar em outras posições. Temos aqui o Crystal Palace e quem tá vestindo a 10 pra mim é Eberechi Eze. E de fato, ninguém no elenco poderia vestir a 10 que não seja ele. Ele realmente é o verdadeiro 10 do clube. Ele é um meio atacante que tem um balanço também à esquerda do campo. Mas de fato, assim, ele é um 10. Ele pode jogar na direita, ele pode jogar em qualquer canto. E ele não tem queda de rendimento quase nenhuma fazendo isso, ok? Ele realmente dá pra
dizer que isso aqui é um 10. E com muita qualidade, o jogo de trás pra frente dele é perfeitinho também. O outro que a gente poderia dar 10 é o tal do Kamada, mas ele é meio frágil nas pontas, assim como o que eu falei de Lalana, né? É um cara que se pôr nas pontas assim pra 1v1 não é a melhor coisa do mundo. Eze não tem problema nenhum, ele é uma máquina de ganhar duelo. Inclusive, o 10 também tem a ver com técnica, né? O 10 também tem que ter boa técnica pra poder jogar nas pontas com qualidade. Então, de fato, o 10 verdadeiro é este tipo de cara. Nós temos aqui o time do Everton, nós temos Ndiaye vestindo a 10 do Everton. Eu acho um pouco errado, inclusive. Ndiaye não é bem um 10, e eu diria que ele é centroavante barra segundo atacante, assim, cara. Ele é um atacante em campo, pode jogar por um lado do campo na ponta, mas eu vejo mais ele como um jogador de buscar o gol mesmo, sabe? Um 9 mesmo. E Ndiaye pra mim é essa função e não um 10, sabe? Aí pra mim o 10 verdadeiro do Everton é o tal do Dwight McNeil, ok? Dwight McNeil pra mim é bem mais ISA 10 do que Ndiaye. Nós temos aqui o nosso querido Manchester United, que tem Marcus Rashford como o camisa 10 do clube, o que é um pouco absurdo, né? Marcus Rashford é um ponto esquerda, somente apenas. Não gosto dele jogando em outras posições, na direita eu acho ele ruim. Como 9, ele é extremamente frágil na posição, completamente inconsistente. Como meio atacante, falta jogo de posse nele, para que ele consiga fazer um jogo de trás para frente de qualidade. Ele é bem frágil e bem incompleto. O 10 verdadeiro do Manchester United é Bruno Fernandes, inclusive já jogou de 9 também, em algumas temporadas aí, né? Ele já jogou de 9 ali, inclusive com o Erik ten Hag também, né? Colocou ele de 9 em alguns momentos em específico, e você vê a qualidade de Bruno Fernandes. Ele realmente não tem problema nenhum em chegar à frente e jogar lá atrás, consegue até jogar de segundo volante, pra vocês terem noção do quão bom é Bruno Fernandes neste sentido. Pra mim, ele é o verdadeiro 10 do Manchester. Nós temos aqui no West Ham Lucas Paquetá. Bem nessa casa, Lucas Paquetá, cara. Eu já vi ele jogar na ponta, eu não acho ruim. Eu acho que ele também não é frágil, porque ele tem boa técnica. E, de fato, a graça de Paquetá, o jogo de trás pra frente, é desbloquear a marcação com passe. Eu diria que, chegando mais à frente do campo, ele não tem um grande destaque como um Bruno Fernandes, que eu acho que é bem mais letal. Mas Lucas Paquetá não deixa a desejar. Então ele merece estar com a 10 mesmo. Aqui tem um jogador do elenco do West Ham, que pra mim é bem mais 10 que ele, que é o Mohamed Kudus. Inclusive, Kudus já jogou de 9 durante bastante tempo aí. Fez várias partidas como camisa 9. É um cara que joga mais na ponta direita, mas ele não tem problema nenhum de jogar na esquerda, não tem problema nenhum de jogar como um meio atacante, até como um segundo volante lá no meio de campo. Ele joga, tá ligado? O Kudus marca muito bem. Ele tem nível de marcação quase que de um volante, cara. É bizarro com o Kudus, ele é bom, tá ligado? Ele é um jogador muito, muito, muito completo, assim. Ele tem tudo que você precisa de um jogador. Nós temos aqui agora o nosso querido Tottenham, com James Maddison usando a camisa 10, e de fato tá certo, ele realmente é um 10. Ele pode jogar também nas pontas e tal, ele tem qualidade pra fazer, e o jogo de trás pra frente dele é um dos que se aproxima com Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne e outros jogadores gigantes. Ali, quem pode jogar também de 10 ali dentro do time do Tottenham talvez seja o tal do Bergvall, que tá desenvolvendo ainda, mas eu acho que tem talento pra ser um grande 10. Aqui a gente tem o nosso querido Brentford, temos Josh da Silva como último 10 que jogou no deles. Particularmente não conheço muito esse jogador. Eu diria que o 10 atual deles pode ser o tal do Fábio Carvalho, ex-Liverpool, que talvez dê uma encaixada nessa posição aí. No Brighton nós temos alguns aspirantes à camisa 10 ali, mas quem veste a 10 deles é o querido Enciso. E cara, eu falo aspirantes porque eles não são meio que 10, ok? Tem alguns camisas 9 ali que você poderia colocar na posição, como por exemplo João Pedro ou Jorginho Rutter, mas de fato eles não são camisas 10 não, eles são atacantes mesmo, hein? Eles gostam de jogar lá na frente do campo pra fazer gol. Diria que tá bem mais pra segundo atacante do que pra meio atacante, inclusive quando os dois jogam na função de meio atacante, eles sempre buscam espaço vazio pra tentar finalizar como 9. Uma vibe meio Kai Havertz, então eu diria que o 10 deles é realmente Enciso. Nós temos aqui no time do Aston Villa Buendia vestindo a 10, o que é um absurdo. Ele é um jogador que joga mais por dentro do campo, que passa a impressão que ele é um 10, mas eu não acho que seja. É um jogador bem modorrentozinho assim, que eu realmente não espero muita coisa. É um cara feito pra um jogo mais de posse e tudo mais. E eu diria que o 10 verdadeiro deles é o tal do Morgan Rogers. Esse sim traz aquele 1v1 bom, esse sim traz outras características que Buendia não tem. Eu acho que o Buendia ele joga muitas posições em campo, ele tem qualidade pra você dizer que não é um 10, mas ele entra na mesma vibe que eu coloquei de Lalana, é meio frágil assim, em alguns aspectos. Morgan Rogers não, ele é bem perfeitinho mesmo como 10, joga até de camisa 9 se você botar, então realmente é um 10, né? Ele pode jogar qualquer posição de ataque ali, não tem nenhum problema com isso. Nós temos agora Tom Carney do Fulham, jogando com a 10 deles, e pra mim o 10 verdadeiro do Fulham é Andreas Pereira. O outro que a gente poderia colocar de 10 é o tal do Smith Rowe, ex-Arsenal, inclusive vestia a 10 no Arsenal. Seguindo aqui um pouco mais pra frente, nós temos o Manchester City com Jack Grealish vestindo a 10, o que é um absurdo. Assim, Grealish ele é um ponta, bem ponta mesmo, assim. Ele pode ser um 10 também, se você colocar ele ali de meio atacante, ele vai fazer aquela função mais por
por dentro, mas eu não gosto de Grealish jogando nessa função, acho ele bem frágil. Ele é ponta a ponta mesmo, assim, tem nem saída. O verdadeiro camisa 10 do Manchester City, e deveria vestir a 10, é o nosso querido Phil Foden, ok? É o cara que mais se aproxima disso. Inclusive, Phil Foden começa jogando lá atrás do campo, cara, como uma espécie de meia central, assim, segundo volante, em teoria. É um jogador que tem a qualidade mesmo de 10, ele é puro 10, cara. Ele joga, inclusive, de falso 9 com muita qualidade. Então, o Phil Foden é um jogador que realmente merece vestir essa camisa. O outro que a gente poderia colocar, assim, como opção é o tal do Bernardo Silva, que, pra mim, tem muito mais a ver com a 10 do que Jack Grealish. Nós temos aqui no time do Bournemouth, Ryan Christ, vestindo a 10, e pra mim não é muita dele não, hein? Eu acho esse jogador bem merdinha assim, sabe? Cara, eu já falei do elenco do Bournemouth algumas vezes aqui, eu sempre falo de maneira negativa porque é ruim, ok? O elenco do Bournemouth é um catadozinho de jogador. Tem alguns jogadores talentosos, é claro, mas eu acho que a mágica desse time tá toda no treinador, né? O elenco em si tem umas peças assim, olha esse cara vestindo a 10, mano. Eu vi esse partido do Ryan Christ, eu não gosto nem um pouquinho do que eu vejo, cara. É mais um jogador trabalhador em campo, sabe? Que tá marcando e tudo mais, mas não vejo nada de se impressionar com ele. O verdadeiro 10 pra mim deles é o tal do Kluivert ou o Tavernier. Eu acho que eles têm bem mais a ver com a função também. Mas agora vamos para o Newcastle. Quem veste a 10 do Newcastle é Anthony Gordon, e realmente é quem tá mais parecido com o camisa 10 do clube. No passado eu acho que tiveram outras figuras que eram mais 10 assim, mas hoje em dia não tem. Inclusive o último que foi vendido é o tal do Elliot Anderson, que tá aqui na parte de cima, seguindo este vídeo. O 10 do nosso querido Forest, que tá em quarto lugar atualmente na Premier League, é o tal do Morgan Gibbs White, e sim, merece estar com a 10, viu? Ele é realmente um camisa 10 de verdade. É muito completinho, joga na ponta sem ter nenhum problema, tem um V1 forte, um jogo de trás pra frente bom também, uma aproximação à área também muito legal, então ele realmente é essa função de coringa. E se botar de falso 9, eu acho que joga também, viu? É um cara completinho mesmo. E aqui do lado dele, o que eu acabei de falar, o nosso querido Elliot Anderson, também poderia ser o 10 em teoria, ok? Nós temos aqui no Chelsea, quem veste a 10 do Chelsea é o nosso querido Mudryk, atualmente está fora do clube por punição, não merece vestir a 10 de jeito nenhum, ele não é um 10 nem que a vaca tussa. Eu acho que a carreira inteira dele vai passar, ele não vai se tornar um camisa 10, e quem merece vestir a 10 é obviamente Cole Palmer. É claro que ele realmente é um 10 de verdade, assim, com toda a qualidade, pode jogar de falso 9, ele faz a função, pode jogar nas pontas, nas duas inclusive, não tem nenhum problema ele jogar, completinho demais, e o jogo de trás pra frente dele é a coisa mais ridícula do mundo, já que ele é muito inteligente. Outras duas menções que eu faço aqui é em João Félix e Christopher Nkunku. Nkunku gosta de vestir a camisa 18, pra mim ele também é um 10, e evidentemente ele é um 10, não tem nem que ter dúvida disso, é a função dele em campo. Ele é um segundo atacante em teoria, né, mas também meio atacante de extrema qualidade, o jogo de passe dele é brilhante, assim, ele já começou inclusive jogando igual a Foden, mais pra trás do campo, né, como um volante assim, segundo volante, meia central, digamos assim, então ele é um jogador que sabe fazer um jogo de trás pra frente perfeito. E também tem o tal do João Félix, que também poderia vestir a camisa 10, eu acho que também tem qualidade pra isso. Aqui na segunda posição nós temos o nome de Emily Smith Rowe, jogando no Arsenal, foi o último camisa 10 que vestiu a camisa, atualmente ele já foi transferido pro Fulham. E quem merece ser 10 no Arsenal é o tal do Martin Odegaard, que pra mim também pode jogar nas pontas, inclusive eu vejo o Odegaard com mais qualidade pra poder jogar na ponta do que um Kevin De Bruyne da vida. Eu gosto do duelo de Odegaard, cara, eu acho que ele é um bom duelista em campo, é a única coisa que pra mim ele se destaca acima de Kevin De Bruyne, o resto todo Kevin De Bruyne é a versão melhor dele. O outro que deveria ser o 10 do Arsenal, inclusive deveriam dar 10 pra ele logo, é o tal do Nwaneri. Eita, Nwaneri que tá subindo agora da base. Moleque talentoso pra caramba, cara, vai ser um monstro e é um 10 assim. Claramente você vê ele jogando em campo, você identifica que ele é um 10. Por último, no nosso querido Liverpool, atual líder da Premier League, nós temos o 10 deles na figura de Alex McAllister, o argentino que ganhou a Copa do Mundo, que fez dupla com Enzo Fernandes, muita qualidade nesse cara, e você deve estar se perguntando, mas ele é um volante? Não. Alex McAllister realmente merece vestir a 10, bastante sincero com vocês. Quem acompanhou o Brighton já deve estar entendendo o que eu tô falando. Ele jogava no Brighton qualquer posição de campo, qualquer posição idiota que você imaginasse, Alex McAllister tava lá. Ele tem qualidade pra fazer, viu? Ele realmente merece vestir a 10, até mais que um Szoboszlai da vida, que você pensaria que é um 10, não é. Szoboszlai é um meio atacante puro, ele não joga nas outras funções tão bem. Pode botar ele na ponta direita ali, adaptar ele consegue quebrar um galho, mas Szoboszlai é bem fraco na ponta. A graça de Szoboszlai sempre foi esse jogo de trás pra frente também, então ele é mais ligado como um meia mesmo, um meio campista que joga atacando, né? Então ele é um meio atacante, que ele não passa para as outras posições do campo. E McAllister, eu diria que inclusive se você tentar adaptar ele na ponta, eu acho que ele traz até um jogo de mais qualidade. No Brighton ele era o pau pra toda obra, toda posição que você precisasse, McAllister estava lá, só faltava pegar a luva de goleiro, né? Enfim, cara, o outro que poderia vestir uma 10 no Liverpool, e eu diria que o Liverpool precisa contratar camisas 10, ok? Porque tá em falta, é o tal do Federico Chiesa, que pra quem conhece Chiesa sabe que ele pode jogar de meio
atacante, de segundo atacante, de 9, ponta direita, na ponta esquerda, ele joga em qualquer canto, Chiesa, então esse cara. Atualmente eu não sei se ele vai continuar no Liverpool, pra ser bastante sincero, eu tô em dúvida bastante disso aí. Tá bem sumidinho aí no Liverpool. Eu espero que dê algum sinal de vida aí durante um tempo, porque ele pode ajudar esse elenco aí a ganhar o título, né? Ele é bastante importante também. Enfim, cara, esses foram os camisas 10 da Premier League. Deixa aí a opinião de vocês se realmente tá certo isso aqui que eu falei ou vocês têm a visão de outro jogador aí na aba de comentários. Enfim, é isso. Você quer ajudar esse vídeo, cara? Tem duas formas. Você pode deixar o like ou ir aí na aba de comentários, se você tiver no smartphone, passar pro lado e dar um hype no vídeo. Ajuda bastante o canal. Outra forma que você tem de ajudar um extra é compartilhando esse vídeo com qualquer amigo seu. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga em @ddcorvo, tem o meu Twitter aí. Você me acha, eu vou deixar na tela aí. E aí você pode ter um contato maior comigo, inclusive me mandar mensagem se quiser perguntar alguma coisa ou qualquer coisa do tipo. Enfim, rapaziada, obrigado a presença de todos, obrigado a todos que chegaram até aqui. Tchau.